Que maravilha! Olá, Stefane. Ai, minha bispa linda tá aí. Carol, gente, olha que responsabilidade. Bispa Dejane assistindo a gente. Ai, meu Deus, bispa. E Carol, tá boa. Que bom, né? Pessoal, me ajuda aí, pessoal da igreja. Vamos chamar o pessoal da igreja. Amém, bispa. Vai ser. Elívia, minha cunhada, tá aí também. Pessoal, tá entrando. Minha mãe tá aí também. Olha, tá a família inteira, hein? Aí, Eliette, o pessoal do coach. Chama aí, pessoal, meus discípulos, que hoje vai ser bombástico. Ah, meu Deus, olha ela aí já entrando. Nossa, a Cláudia já tá aí. Corre lá, chama o pessoal. E dentro de 1 minuto nós estamos entrando, porque nós não podemos perder 1 minuto sequer. Não podemos perder com a nossa bispa. Nós temos que aproveitar o máximo dela aqui. Corre lá, chama o pessoal da igreja, chama seus discípulos, chama a família para assistir, para aprender a história da nossa bispa Cláudia. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, toda terça-feira à noite eu estou escolhendo aí, estou convidando mulheres. Tivemos com a nossa bispa Dejane abrindo essa série para falar um pouquinho da história delas, para a gente absorver o conhecimento que recebemos a partir da sabedoria que sai dos lados delas, com uma história, com escolhas que elas fizeram ao longo da vida. Então, como é bom, né? Ouvir a história de pessoas que são bem-sucedidas. E assim eu tenho feito, tem sido uma bênção, temos sido muito edificados com os testemunhos. Por enquanto, só chamei mulher, né? Mas vamos ver o que está acontecendo. Então, pessoal, chama aí seus amigos. Olha, já vou colocar logo a nossa bispa. Enquanto a gente iniciar, pode mandar aí ó, no direct essa setinha aí, você aperta ela, que você não sai da live, você consegue mandar para os seus contatos e eles virem aqui para ser abençoados aí ao vivo nessa terça-feira, né? Final de feriado, apesar que estamos nessa quarentena, não está fazendo muita diferença para muitos, mas eu sei que esse dia foi marcado nessa agenda para nós. É isso aí, Carol, dando um aviãozinho para o pessoal. E vamos ser hoje muito abençoados, viu? Eu estou muito honrada, estou aqui ansiosa, meu Deus, né? Amanhã, olha que eu estou falando sobre ansiedade esses dias, eu estou aqui ansiosa nesse momento. Bom, gente, eu não vou parar aqui, porque a gente quer aproveitar o máximo da bispa, então vocês me ajudem a divulgando, ajudando o pessoal a entrar aí, porque nós já vou colocar a bispa que já está aqui, deixa eu achar ela, porque a gente quer aproveitar o máximo de ouvir a nossa bispa linda, maravilhosa, nossa bispa Cláudia. Deixa eu tentar colocar ela aqui. Som aqui, o som ambiente, já estou colocando ela já vai. Olá, querida. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, foi gostoso ouvir essa risada da senhora, viu? Gente, que coisa maravilhosa. Que honra. Deixa eu apresentar ela primeiro, tá, gente? Essa é a nossa queridíssima, linda, conhecida como a maravilhosa Bispa Cláudia. Linda, bispa da nossa terra. Nossa bispa, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer ela aqui no norte, porque nós vamos fazer isso, ainda vamos trazer ela aqui nesse norte de Minas. Nossa bispa também, porque ela é a bispa
a bispa ali, a nossa bispa Dejane. Então, olha que presente, é nossa também. Esposa do bispo Erasmo, mãe do pastor Gabriel Duarte, que muitos de vocês já conhecem os louvores abençoadíssimos deles. Mãe também, olha, da Letícia Isabela, que, apesar da distância, eu tive um momento na vida pertinho delas que eu guardei no coração. Verdade. E fico só aplaudindo elas aí de hoje, que amo de coração. É vovó coruja de um casal lindo, gente? É psicóloga. E, gente, uma mulher admirável. Pensa aquela mulher que é gostoso estar perto dela, né? Bispa Dejane, que nos liga aí. Ela é maravilhosa, é uma mulher admirável, que marcou a minha vida, marcou a vida do meu marido. Pessoal de Montes Claros, norte de Minas, está aí. Se nós estamos no norte de Minas, foram eles que olharam para nós. Fui eu. Viu o potencial. Foi, né, senhora? Eu lembro do dia. Depois a senhora conta para mim, porque eu ouvi falar disso. Eu ouvi falar, olha, quem viu? Eu li o bispo Daniel falou assim, olha, a gente comeu assim. Aí a bispa Cláudia virou e falou, não, eles dão conta sim, eles dão conta. Aí eu falei, nossa, que Deus. Então, olha, se você gosta ou não da gente no norte de Minas, ela é responsável. Eu espero que você goste. Com certeza. Eu me sinto muito honrada, assim, porque a senhora acreditou na gente, uma oportunidade maravilhosa. A senhora marcou a nossa vida e a senhora marcou a geração, né? E toda a nossa geração foi marcada pela senhora Bispo Erasmo. Eu estou muito honrada com a senhora ter aceito esse convite. Muito feliz mesmo. Estou aqui no mitinho dada, mas eu vou fazer isso porque eu quero ouvir essas pérolas, né? Bom, gente, essa é a nossa Bispa Cláudia linda, viu? Pode dar aí, apontar aí, manda as palminhas para ela aí, que a gente aqui bate palma, manda coração, faz tudo, né? Bispa, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, querido. Para mim é uma honra estar aqui. Muita saudade de vocês, de você, do Leandro, né? Ficou tão distante da gente, né? Quase a gente não encontra muito. Mas eu tenho muitas lembranças boas do tempo que a gente conviveu em Belo Horizonte, que nós tivemos a oportunidade de liderar, né? A equipe linda que a gente tinha lá, e vocês faziam parte. Então, assim, a hora que você falou, eu falei, com certeza, quero ir lá, quero conversar com ela, matar a saudade, né? E compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí. Amém? Para mim é uma honra, viu? Estar aqui. A honra é nossa. Aí a Letícia aí também. Eu chamei todo mundo. Sério? Todo mundo. Não, todo mundo. Esse é maravilhoso. Bom, gente, minhas recordações, minhas escolhas. A Bíblia fala que da boca do sábio jorra conhecimento. Então, a gente nunca vai saber da história da bispa, quando a gente vai pegar o conhecimento, a sabedoria, né? Que jorra da história dela. E vamos começar, então, para a gente aproveitar. Vamos lá. A gente começa falando da senhora pequenininha. Conta pra gente como que foi a infância da senhora, como que foi a senhora como criança. Então vai. Olha, Fabiana, minha infância foi uma infância muito gostosa, sabe? Assim, foi uma infância assim humilde, simples, mas muito gostosa. Eu tenho lembranças muito boas da minha infância, sabe? Eu era uma criança assim, pelo que minha mãe conta, meus pais, que a gente ouve as histórias, né? Eu me lembro, assim, eles contam que assim, eu era uma criança muito interessante, eu era uma criança inteligente, eu gostava muito de me apresentar na igreja, sabe? A gente tinha apresentações de Natal todos os anos. E eu me lembro, assim, de eu com 5 anos de idade cantando na igreja. Então, eu tinha esse lado, assim, gostava, né? Era uma criança comunicativa. E, assim, as pessoas gostavam da minha companhia. E a minha infância mesmo foi num bairro simples, em Itajubá, né? Sou de Itajubá, sou de Minas Gerais. Eba. E aí, mineirinha.
E, então, assim, nós crescemos num bairro assim, bem simples, humilde. Eu me lembro assim que na época não tinha nem calçamento, sabe? Assim, que era ali a família da minha mãe morava toda ali, então a mamãe acabou construindo ali também. E nós morávamos todos próximos, né? Minha mãe, minhas tias, meus avós, a gente morava nesse bairro. Mas eu tenho muitas lembranças boas, sabe? Porque assim a gente mamãe, assim, ela era muito cuidadosa conosco, então nossa casa, a gente era muito assim cuidado, protegido, né? Foi uma infância assim muito divertida. Tenho 3 irmãos, né? 2 irmãs e um irmão mais velho. E então assim eu tenho lembranças muito agradáveis, sabe? De a gente morava ali. Eu me lembro que muitas vezes a casa que a gente morava, assim, o bairro acabava a água. Naquela época era assim, acabava a energia, acabava, não tinha assim direito essas coisas. E a gente ia buscar água na vizinhança, tinha uns vizinhos que tinham minas, então a gente ia, sabe? Com baldes, com panelas, buscar água, sério, era assim. Aí eu me lembro que uma vez o papai resolveu construir realmente a nossa própria cisterna no fundo da nossa casa, porque era uma coisa recorrente isso, né? Falta de água, muitas vezes. Acabava a água, aí a gente tinha que ir para a mina. Então a gente ia buscar. Aí o papai fez essa cisterna. E aí a gente tinha uma bomba, a gente buscava. Aí da própria bomba a gente enchia aqueles latões que hoje a gente usa no arena, sabe? Para pregar. Sabe aquele. Pô, é aquilo. A gente enchia de água que a gente ia usando, sabe? Água para abastecer a casa, tomar banho, lavar louça, essas coisas. E aí eu me lembro que sempre que chegava no final assim do latão, a gente era dia de festa, porque daí a gente ia brincar. Então ia ter que lavar o latão, jogar água, jogavam nós mesmos, virava, era uma diversão. Então tem muitas lembranças agradáveis, sabe? Assim, mamãe costurava, e então ela tinha lá um quartinho no fundo de costura. E assim, a gente teve uma infância bem gostosa, sabe? De brincar, tinha uma árvore que a gente mesmo plantou lá em casa, a gente subia na árvore, são coisas que ficam, né, na memória, assim, quase, quer dizer, eu tenho o quê? Quase 45 anos, isso, e eu me lembro, assim, como se fosse hoje, né? Então, foi uma infância, assim, bem agradável, ainda que, assim, como eu tô falando, assim, era um bairro bem simples, era pobre mesmo, né? Papai trabalhava no Banco do Brasil, mas assim, só ele trabalhava, mas assim, a gente morava ali humildemente, mas era super feliz, né? Então, assim, a mamãe muito protetora, sempre foi muito boa cozinheira, aí ela era costureira, cuidava, fazia as nossas roupinhas. Então, eu me lembro de Natal, como eu estou contando, todo Natal ela fazia os vestidinhos de lese, sabe? Branquinhos, para a gente se apresentar. E era minha tia, irmã dela, que nos ensaiava. Então, assim, isso foi uma infância deliciosa. Muita música, muita igreja, sempre muito envolvido com isso, né? Com igreja, Reino de Deus, desde que eu me entendo por gente. Assim, a família é muito próxima. Então, foi isso minha infância, sabe? Uma infância assim, bem sem traumas, sem grandes problemas, muito bem cuidadinhos. Foi uma infância boa. Feliz, né, Bia? Nossa, uma infância assim feliz. Eu fico pensando hoje, né, que a gente esse tempo assim, como provocar memórias assim tão gostosas, né, dentro da simplicidade com as crianças de hoje, né? Então, e aí é possível, né, gente? Tá aí quem aí também vive uma infância simples, né? Super possível escolher, né, ser feliz em família. Sim. Bispo, o que a senhora queria ser quando era criança? Qual que era a profissão que a senhora dizia que ia ser? Fabiana, olha, eu não tinha assim, olha, que eu quero ser alguma coisa, sabe? Não tinha profissão. Deixa eu contar de como é que era que funcionava. Minha família, a mulherada da minha família foi criada para casar, não era para trabalhar, sabia? Olha, É, as minhas tias, assim. Então, meus avós, eles criaram mamãe e as irmãs dela para se casar. Eu me lembro que meu avô morava em Borda da Mata, que era o interior, mais longe ainda do que Minas, do que Itajubá, uma cidade menor, né? Moravam assim na fazenda e tudo. E eu me lembro que a preocupação dele, porque ele tinha 12 filhos. Então ele falava para a mulher dele assim: Meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer para casar essa mulherada? Então, a gente não pode ficar aqui na Borda, tem que mudar para uma cidade grande. Aí mudou para Itajubá, era cidade grande. Mas a visão era essa, a cabeça dele. Meu avô era assim, empreendedor também, ele trabalhava, tinha fecularia, sempre trabalhou com isso, fazia lá fubá, milho, assim, vendia essas coisas.
Aí isso é outra coisa também que eu me lembro muito na minha infância, porque era assim gostoso ir lá na fecularia dele, sabe? Acordava muito cedo para torrar farinha. Então, quando a gente chegava, é assim, uma coisa diferente. Meu avô sempre foi assim, virador mesmo. Então, ele mudou para Itajubá para isso. Então, assim, as minhas tias todas, quase todas, 90% assim, da mulherada lá toda se tornava professora. Era a profissão. Então, elas trabalharam a vida inteira, se aposentaram mesmo, assim, na delegacia de ensino, trabalhava a vida inteira professora. E as que não trabalharam, o alvo era casamento, então era assim, era dono de casa mesmo. Minha mãe, por exemplo, foi criada para casar, sabe? E, inclusive, tem uma história assim que a minha mãe conta, porque ela tinha uma irmã que teve um problema quando criança, que ela perdeu um braço pulando corda, teve que amputar o braço, quebrou, e uma coisa meio doida, assim, né? Coisa de roça, né? E aí meu avô falava assim, olha, Miriam, ela vai ter dificuldade de casar, então ela vai ter que estudar. Agora você, Júlia, não tem dificuldade, então você vai casar, não precisa estudar. Então era cabeça assim, né? E não e Eu lembro muito diferente, só falando isso. né? Aí acaba que a gente recebe influência. Então, assim, a minha maior influência foi igreja. Minha mãe sempre foi muito voltada assim. Então, desde criança, ela se envolveu muito com igreja, sabe? Eu me lembro da mamãe trabalhando com senhoras, ela fazia lá os trabalhos dela. E a gente sempre nesse meio, né? Mas aí ela sempre foi do lar mesmo, trabalhou em casa. Então, eu não tinha, assim, essa coisa também, né? Mas eu não queria ser professora. Mas eu acabei sendo. Eu acabei fazendo o magistério, porque você vai né, no trilho ali. Então, eu fui fazer também o magistério. Eu e minhas irmãs todas fizemos igualzinho. Vai repetindo a história. Mas eu não queria muito aquilo, não. Aí, depois que eu me casei, né, que eu casei muito cedo, né? Porque essa cabeça. Não só eu, como minhas irmãs. Eu tenho uma irmã que casou com 18 anos. Eu casei com 20. Com 21 anos, eu já era mãe, né, do Gabriel. Era uma menina. As minhas filhas hoje falam, mãe do céu, você era uma criança. Eu falei, era mesmo, uma criança, já tinha filhos. Eu com 23 anos já tinha 3 filhos. Então, foi essa cabeça. Só que realmente, a gente é da Sara, né? E aí sempre teve essa... A Sara sempre incentivou muito, né? O trabalho da mulher, aquela coisa, parceria. E aí eu acabei, assim, fazendo... Eu fiz primeiro artes plásticas. Eu já fiz umas 3... primeiro eu fiz curso de letras, mas era nessa área de ensino, aí eu falei, não era isso. Aí, quando eu morei em Belo Horizonte, eu fiz artes plásticas, mas não cheguei a terminar, porque eu resolvi realmente prestar vestibular para psicologia, acabei passando e abandonei o curso de artes e fui fazer a psicologia, né? Mas então eu não tinha muito, sabe, que eu me lembro de falar assim, porque isso aqui geralmente é influência, né? Dos pais. Uma criança, você é médico, o pai é médico, a mãe, ou você isso, aquilo, realmente é o que ela ouve em casa, né? E a minha experiência é muito disso. Eu tinha muitas tias professoras, eu não achava o melhor, não, mas acabei seguindo esse caminho. E depois eu fui mesmo fazer a psicologia, né? E vamos aproveitar e falar disso. Por que a senhora escolheu depois fazer a psicologia? O que inclinou a senhora? Então, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de pensar, eu gosto muito desse lado filosófico, eu gosto de profundidade de pensamento, sempre gostei. E também tem a questão da Sara Nossa Terra, né? Que me influenciou muito, porque na Sara existe muito esse lado, né? Porque a mulher exerce o ministério de uma forma tão atuante, né? Que todo mundo sabe como é que é, desde a Bispa Lúcia, né? Que participa mesmo, ele está ali à frente junto com o bispo, e ela é psicóloga, então, e também essa demanda mesmo na igreja, né, da necessidade de atender, de conversar, de aconselhar, e a gente querendo sempre aprender mais. Então, foi por aí que eu falei, eu quero fazer também, vou fazer psicologia, e gostei muito desse curso. Né? Ele ajuda muito, ele realmente... Eu tinha uma identificação já mesmo, porque eu gosto dessa coisa, né? Então, e também por causa da influência da igreja, certamente, né? Muita bispa psicóloga na Sara, né? E aí a gente acaba convivendo ali, tudo assim, eu fui sendo levado por esse lado aí, né? Agora, os pais da senhora treinaram a senhora para casar, para cuidar de pessoas. Querendo ou não, a senhora, mesmo escolhendo a psicologia, a senhora continuou cuidando, né? Além da família da senhora, se tornou bispa, ampliou a missão da senhora, né? Cuidou, casou, cuidou da família, e aí é uma família. Acabei
exercendo, porque eu adoro ser dona de casa também, sabia? Eu tô amando esse tempo aqui de quarentena. Parece que Eu eu não tô adorando, imaginava, adoro, imaginava que a Bíblia adoro ser dona de fazer, casa. adoro. E eu tô amando ficar só dentro de casa com meu marido aqui, faço comida todo dia, faço almoço, eu gosto dessa vida. Então, eu sempre gostei muito disso. Aprendi. A mamãe também. A mamãe sempre foi assim a cozinheira da família. E ela então cozinhava muito bem mesmo. Ela é ótima na cozinha. E aí acabou que a gente aprendeu, né? Eu e as minhas irmãs. Então a gente gosta disso. E todas três. E aí, então, eu aprendi muito isso nesse lado maternal, esse lado do lar também, né? Então, acabei exercendo. E depois, porque também essa coisa da igreja também foi influência da mamãe, porque ela não tinha, eu acho que esse aval, né, para trabalhar, assim, como eu disse, ela não foi criada para trabalhar fora, para ser uma empreendedora, mas ela era uma pessoa atuante. Então, dentro da igreja ela fazia isso. Então, eu acho que também tem essa influência, né? Que daí a igreja sempre foi também a base da minha vida. Aí sempre me envolvi com a obra de Deus, né? Aí a gente vai fazendo de tudo um pouco, esticando, né? Bom, a Isabela passou aí agora e a Isabela também já está Agora, recebendo a herança, né? eita, Cheia de receitas legal. aí. E agora já é renovada, né, Bispa? Com a ideia fit, eu adoro. É, Fico aí de olho. ela é A missão está sendo aí repartida. A senhora é excelente. Bispa, a infância da senhora. O que a senhora dizia que, assim, como a senhora já falou que não foi uma infância de trauma, mas teve algum momento que a senhora considera assim, foi um momento difícil para a senhora enquanto criança? Então, Fabi, olha, eu não, como eu disse, não foi difícil mesmo, não. Minha infância, assim, não é nem que não foi difícil. Assim, meus pais nos protegeram muito, sabe? Papai e mamãe nunca, eles não deixavam chegar a nós, assim, problemas, não. Como criança, então a gente não tinha sabe, essa dimensão. Com certeza devia ter problema, devia ter dificuldade, né? Mas ele não deixava isso descer para os filhos. Então, assim, papai e mamãe nunca brigaram, nunca discutiram na nossa frente, nós nunca ficamos sabendo dessas coisas, sabe? Tá tendo crise ou tá dificuldade financeira, nada disso. E assim, então, agora eu me lembro de algumas situações. Por exemplo, teve uma situação que marcou muito a minha família. Foi uma história assim que a gente ia todo ano, a gente ia para a praia, sabe? Com umas duas famílias da igreja, assim, que eram amigas da minha família. Então a gente ia, as três famílias, eram três, a gente tinha umas variantes, sabe? Aquele carro, um carro antigo, uma variante. Todas as três tinham. E a gente ia todo ano para a praia, para Ubatuba, descia ali para aquele lado, Ubatuba, Caraguatatuba, passar lá uns dias de férias, né? E numa dessas viagens, eu me lembro que a minha irmã mais velha se perdeu na praia, sabe? Então a gente estava aqui naquele tumulto, era muita gente mesmo, três famílias grandes, né? Minha família tinha 4 filhos, então as outras também bastante assim. E aí numa dessas a minha irmã se perdeu. E aí foi assim um transtorno, assim, eu me lembro, assim, apesar de que eu mesma, eu acho que era tão criança que eu mesmo sentia, mas eu via aquele tumulto, minha mãe chorando, minha tia chorando, foi uma loucura, sabe? Minha irmã ficou mais de uma hora assim perdida e eles achavam que ela tivesse afogado, né? Tivesse morrido, aquela coisa toda, e ela tinha se perdido e subiu para a estrada, naquelas ruas sabe, aquelas ruelas que sobem e dão para a estrada mesmo de asfalto ali, ela ficou perdida lá em cima. E acabou que acharam depois de horas. Mas eu lembro que isso aqui foi um trauma. Eu acho que foi uma história assim bem traumática. Eu nunca esqueci. Eu acho que foi um momento negro assim da minha família. Foi esse, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não tinha noção da dimensão da coisa, porque eu não me lembro disso com aquela tristeza. Eu lembro assim que eu via que foi pesado, mas eu mesmo não senti exatamente. Eu acho que eu era bem criança, sabe? Mas é por aí. No mais, assim, não sei de coisas. Alguém até comentou aí, né, Bia? Mas assim, uma grande lição fiquei também dos pais da senhora, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir a senhora, Bia, falando sobre os pais assim, que pouparam, né? É maravilhoso. Hoje em dia a gente não vê isso. Então, assim,
bem colocada aí pela Giovana aí, que é além da bispa, né, os pais dela, que lição maravilhosa para todos nós, né? Que Sim, coisa maravilhosa. é verdade. E esse Jesus, como que Jesus entrou na vida da senhora? Porque, pelo que eu vi, a senhora, a mãe da senhora já estava preparando o caminho, né? Mas em algum momento a senhora teve essa experiência. Conta para nós. Com certeza. Bom, aí a gente sempre. Então, nós fomos criados na igreja, família toda. O papai era presbítero, sabe, na igreja presbiteriana, uma das igrejas presbiterianas lá em Itajubá. A mamãe sempre foi líder de mulheres, essas coisas. Então, a gente sempre foi criada ali. Sempre aprendendo na escola dominical todos os domingos. Então, Bíblia lá em casa, coral. A gente participava desde menina mesmo, assim, né? Eventos. Então, sempre aprendeu a música, se influenciou muito a gente por causa da igreja. Palavra também, sabe? A gente, né? Porque você ouve ali a igreja presbiteriana, ela tem muito isso, assim, que é muito bom, né? Porque é muita Bíblia, né? Então, um fundamento, assim, muito forte que dá pra gente, né? Então, a gente sempre, eu tive conhecimento, minha família, a gente conhece muito por causa disso, né? Histórias bíblicas, desde criança, a minha família toda ali envolvida. Só que é aquela coisa, né? Chega assim, adolescente, você tem aquela, né, aquela escorregadinha. Então, eu tive essa fase, né, de querer ir para o mundinho e ficar lá, aquela coisa, meio, né? Tinha minhas amigas, aquela necessidade, né, de pertencer ao grupo, né, dos amigos, aquela coisa. Então, começou aquela fase de show, e a gente ia para show, aquelas coisas. Só que Conta para nós, conta da sua adolescência para nós aí, conta mesmo, gente. Eu queria perguntar isso mesmo para a senhora. então, aí foi isso, assim, mas não durou muito, não, porque eu me converti cedo. Então, mas aí teve essa coisa, né, essa fase. Eu me lembro que eu não queria nem que minhas irmãs se envolvessem, que era o meu grupo, eram as minhas amigas, e aí é sempre final de semana junto para evento, né? Aquela coisa, qualquer show que aparecia a gente estava, mas era menina assim, ó, 13 anos, 14 no máximo. E aí nessa fase a gente começou a fazer, na verdade foi aí que eu conheci o Erasmo, meu esposo, né? Que nessa fase ele começou a fazer algumas reuniões que hoje o que nós chamamos de célula, mas na época ele começou, a gente ia em acampamento, porque apesar dessa vida assim, a gente gostava de ir nos acampamentos, por exemplo, de carnaval, a gente tinha acampamento na igreja, de jovens, aquela coisa. E aí a gente voltou de um desses acampamentos e o Erasmo começou a fazer reunião nas casas todos os dias. Todos os dias, depois, cada dia era na casa de uma pessoa. E aí, uma vez, a reunião. Aí eu falei, mamãe, pode fazer aqui em casa? O dia ela é claro e tudo. Aí a gente convidou para o grupo ir na minha casa. Então ele foi, fez a reunião lá em casa. E era tipo uma cela, ministrava louvor e tudo. Eu me lembro, foi lá no quintal de casa, inclusive, né? A céu aberto. E aí. E daí que foi, eu comecei a me sentir assim aproximada de Deus, sabe? A sentir assim, assim a vontade de conhecer Deus. Comecei a ler a Bíblia. Mas aí foi iniciativa minha, não era mais assim por causa da igreja, por causa da influência, meus pais. Não, eu comecei a querer ler Bíblia e conhecer mais e essas reuniões. E aí foi esse o meu processo, sabe, de me converter mesmo. E aí eu fui cortando, assim, fui me desiludindo com essas coisas, né, com essas coisas, com essas amizades, e aí fui me voltando para a igreja, sabe? A senhora já considera que a senhora teve uma experiência com o Espírito Santo assim antes desse tempo ou só depois que a senhora criou esse interesse? Não, eu já tinha antes, sim. Eu já tinha. Porque, assim, é sério, a gente assim, apesar de que ainda era criança, mas a gente buscava Deus. Eu era sincera, sabe? Eu era sincera e desde criança orava, cria, acreditava em Deus. Só que na adolescência, acho que influências, né? De colégio, aquela coisa, você acaba. Então, eu gostava muito de jogar vôlei, sabe? Nessa fase assim, de 12, 13 anos, eu comecei a jogar no time do colégio. E aí, aquela coisa, meus amigos de fora. Então eu comecei a me envolver ali. Só que depois, aí o grupo da igreja também eu comecei a me sentir atraída pelo lado, né, da igreja, quando teve essa fase de reuniões todos os dias. E aí a gente fazia, depois eu começava a fazer cada dia na casa de um, e eu comecei a frequentar, né? E você vê como é que é importante o meio ali que você convive. Aquilo vai te influenciando. Aí eu comecei a ser despertada para buscar a Deus, começar a ler a Bíblia.
ter experiências minhas com Deus mesmo. Aí até que realmente eu decidi, queria Jesus e abandonei o outro grupo, né? Gente, coisa maravilhosa, né? Então, assim, olha a importância aí dos pais, né? Os pais, ela teve uma influência muito forte para a nossa vista, né? Essa questão do ambiente, vocês veem que ela saiu, né, Vista? E assim, não consegue, Não consegue, volta, né? é verdade. Não, É. eu não investe a minha vida aqui. Então, assim, coisa maravilhosa. É até um alívio também para aqueles que têm filhos, né? Na fase da adolescência e tá nesse momento, né? Da aborrecência. É, e ver assim, não, eu tô ensinando, eles vão voltar. Em nome de Jesus, essa é uma fase, né, Bia? Mas Aí, ó, ó, nossa você sabe que é interessante, eu me lembro que numa dessas vezes, a gente uma vez estava num show. Você vê que assim, que não é só uma coisa solta, assim. Eu lembro que minha mãe e meu pai, eles não desistiam o tempo todo, assim, eles eram. Porque eles deixavam a gente ir nessas coisas, mas aí eu me lembro que uma vez, um desses shows, tinha um casal de missionários que a minha mãe estava hospedando na minha casa, lá em Itajubá. E aí esse casal tava lá e eles viram a gente se aprontando, indo para show, e era 1 hora da manhã, não tinha voltado. E aí a mamãe falou que essa pastora, mas ela passou um sermão na mamãe e no papai, sentou com eles e falou: senhor Deltri, dona Júlia, o senhor me dá licença, mas eu preciso falar, o senhor não pode deixar isso acontecer. Essas meninas são muito novas, isso não pode, vocês têm autoridade. E a mamãe falou que ficou tão assim, que ela pegou e falou: Delto, vamos buscar essas meninas. O papai saiu de carro, foi atrás da gente lá no show. Mamãe disse que chegou lá, a gente estava tudo lá pulando. E meu pai e a minha mãe falou: não, vamos embora. Aí a gente juntou e trouxe. Então, assim, ela sabe, meio que cercava, assim, né, meio que protegendo mesmo, né? Ainda que eu vejo que a gente ficava tentando ir, mas a minha mãe sempre, sabe? E aí ela deu um maior sermãozão na gente. Não vou mais deixar isso, não vou, passei tanta vergonha. A mulher falou, eu falei, ela tá certa, onde já se viu? A gente, seu pai presbítero, lá na igreja, como é que a gente vai deixar vocês soltos assim? Não vão mais. E acabou que aquilo entrou, sabe? No coração, assim, a gente ficou assim assustado, mas é aquilo, né? O limite, se você deixa solto, o adolescente vai indo. Mas assim, eles puxaram as rédeas ali e a gente obedecia, né? Então, mas aí depois, quando eu realmente fui conhecendo Jesus, tendo experiência, aí a coisa ficou tranquila. Aí não precisava mais, né, desse controle. interessante, né, gente? Vocês veem que assim, eles conseguiram cumprir esse ensinamento, porque assim, meus pais me protegiam, meus pais me amavam. Então, uma hora, mesmo em crise, Sim. você não consegue, né, É verdade. para ele, porque já se sentia amada, cuidada. É verdade. Né? Mas, gente, deixa eu entrar no momento que o pessoal adora, que é o momento Solove. Eles adoram. Pode soltar os coraçãozinhos aí, gente. Bota coração, sim, porque agora, para saber da escolha dela, isso, conta o outro lado, assim, da senhora como mulher. Por que a senhora escolheu Esperado naquela época, né? A senhora olhou para ele, o que que passava na cabeça da senhora como mulher e fez assim, não, é ele. Conta para a gente, ensina para solteiras aí como fazer essa escolha, como que a senhora pensou. Olha, aí também eu vou te falar que isso também é influência da minha mãe. Por quê? Olha, Da mamãe no sentido assim, olha, mamãe sempre ela falava pra gente isso aqui, olha, vocês têm que buscar ela, porque o casamento para ela, você já entendeu que é uma coisa muito séria, né? Que aqui ó, foi criado para casar, então casar não pode errar. Né? Ela tinha ela tinha muito essa visão, assim, então ela falava muito na nossa cabeça desde meninas, que a gente tinha que buscar um homem de Deus. Minha mãe falava isso. E não era só homem de Deus, não. Ela falava, tem que trabalhar, tem que estudar e tem que ser homem de Deus. Ela falava essas 3 coisas. Era assim. E aí a gente meio que a gente selecionava mesmo. Se não trabalhasse, não estudasse, já descartava. Era assim. Se não fosse. Então, quando eu conheci o Erasmo, desde essa vez que ele foi nessa reunião lá em casa, eu já fiquei muito assim, impressionada. Hoje eu estava conversando com ele, inclusive, sobre isso. Que assim, porque o meu pai ontem mandou uma mensagem para mim que estava assistindo o culto domingo, e aí o papai mandou uma mensagem falando assim: Cláudia, que palavra maravilhosa do Erasmo, ele é o escolhido, ele é diferente a palavra dele, tá aí descendo naquela. Eu comecei a rir, falei: Erasmo, olha aqui a mensagem do papai. E aí falei para ele: bem,
pior que eu falar, eu tô lembrando, quando eu te conheci, era essa sensação que eu tinha, sabe? Eu ficava muito impressionada de ver, assim, a sabedoria do Erasmo para pregar, porque eu conheci com 15 anos, né? Erasmo tinha 18. Mas, assim, eu falava assim, gente, é o que ele já é hoje mesmo. Assim, eu ficava assim, achava ele muito inteligente, assim, a forma dele pregar, a sabedoria, sabe? Pra trazer a palavra. Aquilo mexeu comigo muito. E aí eu comecei a perceber que ele estava interessado em mim, porque nessa cena eu acho que ele me notou e começou a ficar interessado. E eu gostei, porque eu falei, gente, eu comecei a cogitar, porque eu realmente valorizava muito isso aqui. Eu falava, gente, esse cara é cara de Deus. Esse é um cara de Deus. E na época, inclusive, e na época ele estava estudando, prestando vestibular também. Aí ele ainda passou ainda na engenharia. Aí eu falei, agora é ele mesmo. Era tudo. Mas no fundo, Já está cumprindo todos os mas itens. no fundo mesmo, foi assim por causa da profundidade dele, sério. Ele, assim, me impressionou, sabe? Eu assim, via a vida com Deus, via, assim, a autenticidade, né? Não era de brincadeira, ele buscava Deus de verdade. O Erasmo, assim, líder desde 15 anos. Desde que ele se converteu, ele já se tornou líder da família, de todo mundo. Pregava no colégio, pregava, sabe, para professores. E assim, eu admirava muito isso, admiro até hoje, assim, sabe, isso assim, eu não canso de ouvi-lo, mas desde menina, sabe? Eu vi assim, eu achava aquilo o máximo, eu falava, gente, que profundidade, eu queria conhecer mais, queria estar perto, porque aquilo assim, eu gostava de ouvir, então foi muito esse lado mesmo que me atraiu, né? E aí comecei, só que aquela coisa, a gente escreveu um livro, né, sobre casamento, sobre relacionamento, eu escolho você. No livro a gente conta, a gente conta isso. Que até aquela fase, né? Aí ele me pediu para namorar, conversou com a mamãe, eu achei engraçado, porque você conversar com a mamãe, não com o papai, eu não sei. Sei que ele conversou com a mamãe. E aí a gente começou a namorar, né? E aí só que aquela coisa, né? Você começa e fica ali meio em cima do muro, né? Comecei, daí depois eu falo, mas será que é ele mesmo? Não sei se é, que não é aquela enjoamento. Aí um dia eu falei para ele, falei assim, eu tô em um pouco de dúvida, não sei se é isso mesmo que eu quero. Aí Erasmo pegou e falou para mim assim, Cláudia, eu vou falar o seguinte, é, se você não quiser, você fale agora, porque não tem segunda chance. Ele falou assim, olha, é assim, é. Ele falou assim, não, para mim é assim, se você quiser, é agora. Se você não quiser, não tem esse negócio de tempo. É para você decidir agora. A hora que ele falou aqui, eu falei, não, eu vou querer sim. Eu mudei de ideia na hora. Eu falei assim, gente, esse cara sabe o que ele quer. Eu acho que, na verdade, eu gostei, sabe? Eu falei, gente, cara, sabe? Que cara, assim, assim, firme, né? Achei ele, assim... É isso mesmo. Eu falei, gente, ele sabe o que quer. Ele falou, não, é ou não é. Não tem esse negócio de dar um tempo, não. Aí eu falei, então vamos embora, vamos que vamos. E aí, enfim, sabe, assumi realmente e só ganhei com isso, assim, porque aí a gente foi cada vez mais... Né? Hã? Bispo, é engraçado. A dúvida acabou com essa fala dele. Acabou, Entrou mais uma ali. depois na parede, Convicção. perdi a Convicto. Pronto, acabou. Bispo, mas, gente, o Bispo Erasmo, quando a Bispa fala assim, eu lembrei de algo, assim, ele é admirável. Mas eu lembro da gente jovem, Leandro, eu nem pensava em que eu ia namorar e casar com o Leandro. A gente nos grupos de oração, aquela brincadeira, e a gente estava falando, gente, meu Deus, o Bispo Erasmo, né? A gente tinha essa brincadeira de falar dos caras, parece um anjo. Meu Deus, ele é um Deus demais. Aí eu lembro do Leandro, nessa época, falando, gente, vocês acreditam que ultimamente eu estou até orando para assim, falando, Deus, não me deixe idolatrar o Bispo Erasmo. Nossa, eu gosto tanto dele, é pecado. Ai, gente, mas, ó, me chama de paixão esses bispos, viu, gente? E olha, eu acho, esse daria outro tempo, né? Que nem é esse momento, não dá pra gente entrar nisso. Eles são maravilhosos, porque eu vejo a Bispa contando a história dela, assim, de um tempo, assim, super tradicional, né, Bispa? Mas eu vejo que vocês, assim, os senhores se renovaram dentro do evangelho, assim, vocês não param, vocês avançam, a mente de vocês não está lá atrás. Vocês estão evoluindo o tempo todo. Gente, eles são show, né? Não é um livro para contar a história desses dois, não. É muito
conta pra gente, eu quero saber mais segredo da senhora, né? Daqui a pouco acaba nosso tempo. Quais hábitos da senhora que a senhora se orgulha? Isso fala muito de escolhas, hein, pessoal? Quais hábitos? Hábitos que a senhora tem no dia a dia da senhora, que a senhora se orgulha. Fala assim, eu me orgulho de ter estes hábitos. Ai, Fabiana, sei lá, que hábito que eu tenho que eu me orgulho. Gente, eu adoro esse sei lá da Bispa. Eu adoro, meu Deus, não sabe. Essa é a nossa Bispa linda. Algum lembra? Não, Bispa? Então mudo. Qual acontecimento que a senhora disse que foi o mais marcante de toda a vida da senhora? Olha, fala de assim, acontecimento marcante tem a ver assim com emoção, né? Porque geralmente o que marca muito a vida é que tem alguma emoção muito forte. Eu acho que o momento mais, eu não sei, eu acho que o momento mais emocionante da minha vida foi me tornar mãe. Foi o meu primeiro parto. Nunca tive uma emoção Olha, tão forte na minha vida, assim, eu me lembro daquele momento como se fosse hoje, sério. Sabe, quando o Gabriel nasceu, foi uma emoção assim fora do comum, não conseguia parar de chorar, sabe? Era um choro assim que é uma coisa inexplicável. Eu acho que foi assim, acho que eu me lembro, esse momento mais marcante foi isso aqui, foi a maternidade. Foi muito a maternidade muda tanta gente, muda, né, Bispa? muda. É um negócio inexplicável, assim, não tem palavras, né? E eu me lembro da sensação, sabe? Quando eu tive 3 partos normais, né? E eu lembro que quando o primeiro, quando o Gabi nasceu, assim, eu fui para o quarto, assim, mas assim, veio um choro, era uma emoção, assim, não tinha palavras. É um negócio assim, eu não conseguia controlar, sabe? Fiquei assim, vários minutos, assim, chorando sem parar. Uma coisa assim, eu falo, gente do céu, que é um negócio diferente. Foi assim, acho que foi a emoção mais forte que eu já tive, assim, na minha vida. Foi o nascimento. Eu fico muito impressionada com aquilo se torna. Eu não imaginava, que eu nunca fui aquela pessoa que sonhava, eu quero ter filho, quero ter filho. Eu sabia que eu ia ter. Mas eu percebi isso, o quanto a gente é transformado. Eu me sinto uma pessoa muito melhor, mais tolerante, mais misericordiosa com o outro depois que eu me tornei mãe, né? É. Bispa, essa questão de momento impactante, né? Dessa questão de emoção. E escolha, qual que é a escolha que a senhora classificaria que foi a escolha que radicalizou a vida da senhora? A senhora consegue classificar uma? Pois é, as escolhas, na verdade, eu acho que foram as 2 maiores escolhas que nós fizemos, né, que eu fiz na minha vida e que mudaram, que assim, realmente foram as escolhas acertadas e que eu vejo assim que foram radicais e mudaram minha vida, foram a escolha do meu marido, Erasmo, né? A escolha quando eu escolhi, falei, não, eu quero realmente me casar com ele. E outra escolha que foi semelhante assim foi quando nós conhecemos o bispo Rodovalho, foi a Sara Nossa Terra, né? Eu me lembro assim que a gente tinha muita sede de encontrar uma cobertura, uma coisa assim. Porque a gente não se encaixava mais ali dentro da igreja presbiteriana na época, porque era uma igreja mais fechada, tradicional, né? Era bem tradicional, e a gente queria mais, queria outras coisas, a gente queria expandir ali, ele não cabia a gente ali dentro. E quando nós conhecemos o Bispo Rodovalho, que eu o ouvi falando, eu ouvi pregando, sabe, eu ouvi, nós sempre conversando com ele, eu me lembro que uma vez ele foi a Itajubá, passou por lá para nos conhecer. Ele ficou sabendo de um grupo que estava querendo cobertura, passou por conhecer. E nós conhecemos, conversando. E depois que nós. Sério, eu falava assim, gente, é isso. Sabe, você tem uma identificação, você fala, é isso que eu acredito, é isso que eu quero para minha vida, é isso. Não... Gente, sabe, tem um casamento, tem um encaixe, assim, de pensamento, o que eu entendi, assim, para o propósito de vida, quando ele fala de que ele prega muito sobre propósito, né? Propósito da existência, do chamado. Para mim, assim, foi assim, eu falei, é isso, não tem outro caminho para minha vida. Então, eu acredito, assim, que as 2 maiores escolhas da minha vida, lógico que Jesus, né, gente? Isso aqui é acima. Na verdade, a Bíblia fala que foi Jesus que escolheu a gente, não foi a gente que escolheu ele, né? Mas, assim, é lógico, Jesus é prioritário. Mas eu tô falando de fora isso, assim, foi o casamento, né? Porque eu achei que foi uma escolha muito acertada, porque eu tinha o chamado, eu falo para o Erasmo, eu tinha o chamado antes de conhecer o Erasmo.
Porque eu queria servir a Deus. Por isso que eu quis buscar um homem de Deus. Porque eu tinha vontade de fazer a obra de Deus, entendeu? Eu tinha um chamado, eu falei, não, minha vida não tem sentido se não for para fazer a obra de Deus, para servir a Deus. Então, eu queria aquilo. Então, quando eu o conheci, eu falei, é ele. Porque, assim, eu vi, assim, o chamado que regia a vida dele. Até hoje, quando eu falei, né, com meu pai, que ele escreveu aqui mensagem, pedaço, eu falei, papai, eu não conheço ninguém que ame a Bíblia do jeito que Erasmo ama. Acho que é por isso que flui tanto da vida dele, porque ele come Bíblia o dia inteiro, gente, ele só fala em Bíblia, ele dorme. Eu falei, ele dorme pensando na Bíblia, então ele sonha com a Bíblia, levanta com a palavra pronta. Hoje ele deu uma palavra aqui no discipulado, eu falei, bem, isso é um livro, de onde você tirou isso? Eu falei, Cláudio, veio essa noite, essa noite, apareceu pronto assim na minha mente. Eu tenho certeza disso. Aí ele falando, na minha mente, veio na minha mente madrugada, mas é por isso, eu falei, acho que ele é tão cheio, né? A Bíblia fala que o dispenseiro de Deus tira do seu depósito coisas velhas, coisas novas. Eu acho que ele lê tanto a Bíblia, conhece tanta palavra, que assim, aquilo flui, então ele sonha com aquilo, ele pensa naquilo, ele fala, ele conversa. A hora que você pedir, ele tem para falar, né? Então, realmente, eu vejo assim, que era isso que eu queria. Eu tenho essa sede de Deus, eu amo Jesus, eu queria servir Jesus. Como é que eu servi com alguém que não amasse, né? Então, eu acho que foi o maior acerto. E o segundo maior acerto foi a escolher estar debaixo do Bispo Rodovalho, na nossa terra, porque nós temos, eu particularmente, tenho uma identificação muito grande com a visão da Sara, sabe? Com a visão de avançar, de crescer. Você falou agora há pouco sobre, né, que a gente está sempre à frente, que não é a gente, é o Bispo Rodovalho, entendeu? Assim, que a gente anda ali nas pegadas, porque eu falo, nunca vi uma pessoa assim, tão assim, à frente do tempo, sabe? Que está sempre pensando lá na frente, antes de ter... A gente estava falando esses dias agora no nosso discipulado, né? Que agora com essa coisa desse isolamento, social, por causa desse coronavírus, tudo aqui, tanta gente tendo que aprender, lidar, entrar na internet, isso aqui a gente já faz há quanto tempo, sabe? A gente faz reuniões por, né, por Skype, reunião assim, por teleconferência, já faz anos que a gente trabalha com isso dentro da Sara. Todo domingo de ceia a gente transmite com o de ceia. Então, eu falei, para nós já é uma coisa comum. Falei, para quem não tem experiência com isso, né, para uma igreja de fora assim, tá tendo que ralar para aprender, a gente, isso aqui já funciona dentro da Sara, né? Porque o bispo está sempre à frente, né? Então, eu sempre achei que, assim, eu nunca me arrependo, eu falo, meu Deus, que acerto foi essa escolha. E eu tinha essa certeza, quando nós conhecemos, eu falei, gente, é isso. Falei, meu Deus, é isso que eu sonho, é isso que eu penso, é nisso que eu acredito, é nisso. Então, foram as duas escolhas, assim, que não tem volta, e para mim foram acertadas, Deus guiou mesmo, sabe? Olha que maravilha, adorei, amei as escolhas da senhora, que a senhora colocou exatamente isso. Esse algo mais que faz toda a diferença quando a gente colhe, né, o conhecimento, né, essa sabedoria. Maravilhoso. Nós já estamos terminando aqui, está acabando nosso tempo. Que dó. Então, gente, antes de fechar, que eu quero passar a palavra para a senhora fechar e falando o que a senhora quiser para a gente sobre escolhas, o que seja. Eu quero desde já agradecer a senhora por aceitar esse convite. Estou honradíssima, sabe, estar aqui com a senhora. Então, muito obrigada. A senhora é uma inspiração para nós, para a nossa casa. Nós falamos sempre do que a gente aprende com vocês. Hoje com o Bispo Jair, a Bispo Dejane também aqui no Norte. Então, assim, é uma alegria, viu? Uma honra. Então, Bispo, deixa aí um recadinho final aí para esse norte de Minas e todos que estão aí nos visitando hoje, ouvindo a senhora, todo mundo com sede, né? Querendo ouvir da senhora. Amém. Então, queridos, eu creio assim que Deus tem um chamado para todos nós, não importa a nossa origem, não importa, né, de onde nós saímos, não importa, né? O Bispo Rodovalho mesmo, ele costuma pregar isso, né? Família é o laboratório da nossa missão. Então, assim, independente de onde você nasceu, Deus tem um propósito para você. Você nasceu ali por um propósito. Porque ali Deus estava te formando, Deus está te lapidando, Deus vai te usar para um grupo específico de pessoas que vai precisar daquela história de vida que você teve, né? Então, eu quero desafiar você a crer nisso, sabe? Deus tem um chamado para você. A coisa mais bonita, mais maravilhosa que existe nessa terra é servir a Jesus, né? É servir a Deus com o que nós temos, sabe? A gente cansa de ouvir isso na Sara também, né? Que Deus não precisa de pessoas perfeitas, pessoas prontas, Deus precisa de corações dispostos, né? É isso que vai fazer Deus te usar. Então, se você tem um coração que deseja
cumprir o seu propósito, sabe? Ser usado por Deus. Saiba que Deus quer te usar, Ele te conhece, Ele que te formou, sabe? Eu tenho consciência disso. Deus me formou para um propósito, sabe? E a maior alegria da minha vida é saber que eu estou cumprindo esse propósito, né? Que é servir a Deus, né? Através da minha vida, da minha família, dos meus dias. Sabe? Eu tenho dedicado tudo a Ele, não me arrependo. Amo o Evangelho de Jesus, amo o Reino de Deus. Isso aqui é a razão da minha existência. E eu quero desafiar você, né? A encontrar o seu propósito dentro do Reino de Deus, né? Deus te deu o seu dom, Deus te deu, sabe? Deus te formou do jeito que você é, com a sua personalidade. Glória a Deus por isso, mas Deus tem um propósito dentro do reino dele, sabe? Deus quer te usar dentro do reino dele, do jeito que você é, como ele te formou, né? Então, abre o seu coração, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te levar a cumprir esse propósito, que é o que tem de melhor nessa terra. Tudo mais passa, sabe? Eu tenho plena convicção disso, né? Tudo passa, tudo aqui sabe? Daqui uns dias não tem mais nada, mas assim, o seu propósito permanece. Sua vida com Deus, sabe? O reino de Deus é eterno, e é isso que vale a pena nessa terra, né? Nossa família aí, servindo a Ele. Então, é uma alegria estar aqui, olha aí que delícia. Gente, quantos anos fazendo a obra de Deus, né? Mais de 30 anos. Passamos aí quase mais de 10 anos em Belo Horizonte, quanta gente maravilhosa nós conhecemos, quanta semente maravilhosa nós deixamos. Bispa, a pastora Fabiana chama de bispa já, o pastor. Fabiana e o Leandro, né? Aí em Montes Claros, são uma semente maravilhosa que a gente acabou deixando assim, ao longo dessa jornada, né? Então são só coisas boas, né? Que o reino de Deus vai acrescentando na nossa vida. E é delicioso ver isso, né? Olhar para trás e ver o que Deus fez, olhar para frente e ver o que Ele ainda vai fazer. Glória a Deus por isso. Muito bom estar aqui. Adorei, viu? Adorei essa noite. Bispo, obrigada. Obrigada porque a senhora acreditou em mim, em nós. Obrigada porque a senhora acredita no norte de Minas. Obrigada porque a senhora acredita nessa geração. Obrigada pelo sim da senhora, amém, viu? Amém. Amamos estar com a senhora. Então, um beijão, morrendo de saudade. No dia que eu ver a senhora, eu vou dar um abraço apertado na senhora. Se Deus quiser, ela... Abraço para a Letícia e a Isabela, que eu tô vendo, amém. Viu? Tô com saudade de vocês também. Amém. Sapequinha de adolescentes que eu vi. Há um tempo atrás, uns mulherão lindo, né, gente? Pois Meu Deus do céu. Pastor Gabriel. Eu estou tentando trazer a pastora Gabi aqui, mas eles estão cheios de reunião, mas quero trazer também. Não, ela vai, só você falar aí que ela vai. Nós tivemos reunião mesmo. Hoje, olha aqui, tivemos 5 reuniões durante o dia. Emendei aqui, olha, 8h25 terminei para começar essa aqui. Então, não, 9, né? 9h25. Então, assim, uma atrás da outra. Mas se falar com ela, ela consegue, sim, tá bom? Mas um beijo para todo mundo. Bom demais ver vocês. Bom demais estar com vocês nessa noite, viu? Eu vi várias pessoas conhecidas aqui. Um beijo para todas. Não vou nem citar para não ter perigo de esquecer, mas Deus abençoe. Estou adorando relembrar aqui, olha, tempinho de BH. Tá? Beijo. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, querida. Obrigada pelo beijo, a presença de vocês aqui, viu? Beijo. Isso. Beijão, queridos. Bispa Dejane, obrigada pela honra da senhora estar aqui também conosco. Obrigada, pessoal, por estar aqui. Que você seja muito abençoado, edificado aí, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, até a nossa próxima programação.